E aí, professor, você já revisou a sua lição? Ainda não? Então, revisa aí. Ok, sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa classe online para professores da Escola Sabatina. Já a segunda lição. Já estamos na segunda lição, já iniciamos aí um novo ano. Com certeza a equipe da Escola Sabatina, algumas igrejas alteraram o quadro, né? Novos professores, novos diretores, mas saiba que seja antigos, sejam novos, é preparado com muito carinho para que você possa ter uma munição, uma ferramenta a mais para ser utilizada então com os nossos professores, ok? Eu e o pastor Bruno continuamos aqui gravando, participando com vocês, estamos aí presente também no chat, ok? Então qualquer dúvida, qualquer pergunta, nos faça ali, estaremos juntos, né, pastor? Respondendo ali para vocês, ok? E aliás, temos também a participação ainda do nosso grupo especial da Novo Tempo, pastor Arilton, Wagner, pastor Valdeci e outros mais, né, que tem aí acompanhado, tiraram um tempinho aí. Eles vão nos ajudar hoje também, pastor? Com certeza, teremos participação deles aí conosco também. Ótimo. Tá bom, pastor Bruno? Vamos orar então, pedir que Deus possa conduzir a vida dos nossos professores, pastores e diretores da Escola Sabatina. Por favor, pastor Bruno, faça uma oração. Oremos então. Querido Deus, muito obrigado porque estamos terminando uma semana, começando mais um sábado e nesse momento, ao revisarmos essa lição, gostaríamos que o Senhor abrisse a nossa mente para que nós pudéssemos ser usados mais uma vez por Ti. Amém. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, pastor Bruno, obrigado. E hoje nós temos a alegria de ter conosco, participando aí, deixando aquela dica de ouro para os professores, o nosso amigo Wagner, um dos apresentadores da rede de TV Novo Tempo. Diga aí, Wagner, qual é a dica de hoje? Saber instigar as respostas é um dos grandes desafios para o professor da Escola Sabatina. Criar um círculo de respostas é uma boa maneira para promover a participação. O professor pede uma opinião e dá a cada pessoa a oportunidade para cada um apresentar o seu ponto de vista. O propósito dessa dinâmica é envolver cada aluno e dar-lhe a chance de expressar suas opiniões. A qualidade da pergunta é decisiva para os resultados positivos. Ela deve estar relacionada à verdade central da lição e aprofundar a análise de verdades espirituais. Professor, a dica de hoje é: na busca por respostas e participação, cuide para não constranger os tímidos ou mesmo os desinteressados. Pastor Bruno, no ano passado, a palavra que mais ouvimos foi a palavra crise. E era muito comum as pessoas falar assim: pastor, eu não vejo a hora do ano 2020 terminar, porque só ouvimos a palavra crise, crise, crise. E aí, abrimos um novo trimestre falando de crise e crise de identidade. Então, o povo de Israel, em um dado momento, perderam a identidade que Deus havia implantado neles. E agora, essa semana, a lição ela tem uma forma mais didática de ser trabalhada. Um novo olhar sobre outra crise. Outra crise, que agora é a liderança. Que também é uma crise complicada. Justamente, porque você tem aqui liderança política, no caso aqui era um rei. Isso, né? Vamos estudar exatamente. Justamente, e você tem liderança também de alguém que vai assumir um chamado profético, né? E no caso aqui, né, pastor, a gente sempre retrata o seguinte: quando o rei ele entra em crise, a vida espiritual também entra em crise. Sim. Então a lição dessa semana está riquíssima, está muito legal. Verdade. E Isaías ele tem um papel de tentar restabelecer a vida espiritual do povo de Judá. Verdade. E a palavra-chave aí de toda a lição, apesar de falar de liderança, da crise da liderança, mas é o contexto do chamado de Isaías. O interessante é que o chamado não aparece no capítulo 1, nem no 2, nem no 3, nem no 4 e nem no 5. Já no 6. Lá no sexto capítulo que o profeta vai apresentar o quadro como Deus o chamou para exercer o seu ministério. E essa semana
tudo capítulo 6, né? Até os subtítulos da lição, ela especifica Justamente. bastante o capítulo 6. Um outro detalhe, querido professor, que a lição, de uma maneira direta e indireta, ela trabalha com o santuário celestial. Opa, a gente vai ver isso, hein? E Ellen G. White, no livro Grande Conflito, a partir da página 480, ela fala ali um pouco sobre o juízo investigativo, que é a primeira fase do julgamento, em 1844. Ela diz o seguinte: o assunto do santuário. Se tem um tema que eu e você precisamos entender de cor, está relacionado ao santuário. E um dos pontos nevrálgicos da lição dessa semana foi justamente o rei com o santuário. Mas vamos lá, pastor Bruno. Vamos lá. Hoje eu quero trabalhar já inicialmente aí com o verso para memorizar. Sim. Professor, aqui é o ponto-chave, o verso para memorizar, ele faz link praticamente com toda. Com tudo, exatamente. Raríssimas exceções encontramos uma lição que coloca em anexo o verso para memorizar, não é? E ela está anexada de sábado até sexta-feira, encontramos informações do verso para memorizar. Quando nós olhamos para o verso para memorizar, está em Isaías capítulo 6, verso 1, diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Vamos lá então, pastor Bruno. O contexto aqui é do chamado do profeta Isaías. Beleza. Então ele está dizendo quando ele foi chamado por Deus. E quando ele foi chamado? No momento da morte do rei Uzias. Isso aqui, inclusive, a lição de domingo vai Justamente, por isso que eu disse que está todo em anexo, né? Está bem fácil. Agora, quando o rei morreu, nós temos aí uma data quase que precisa, entre o ano 740 e 739 AC, né? Antes de Cristo. Agora, o que o profeta viu nesse momento? Ele tem uma visão de Deus. E essa visão, professor, ela é fundamental porque ela transmite uma identidade de Deus para o profeta. Justamente. E isso traz segurança para Isaías. Verdade. Então nós temos aqui, ó, quando? 740, 739. O que? A visão de Deus. Agora certo? vamos ver. Agora nós temos outra. Como ele tem essa visão? Opa, legal. É um aspecto literal ou simbólico? Interessante. É algo para que a gente possa pensar. É real. O céu se abriu. E ele viu. Deus então, ali no trono. Não é algo simbólico. E o trono significa o quê? E aí tem esse detalhe. Agora ele vê Deus assentado num trono. A expressão de alguém assentado no trono significa que ele está em poder. Em comando. Em comando, ele está governando. Controle. Olha só, Isaías, você está vendo aí o rei Uzias morreu? Mas quem está no controle... Quem está no comando... Sou eu. Ele é rei de Judá. Eu sou rei de todo o universo, né? Então ele está assentado num trono. E além disso, o santuário celestial, na realidade, é a sala de controle de todo o universo, né? Mas como Isaías vivia num período de império, sim, o rei ele fica assentado num trono. Ou seja, se tem alguém assentado num trono é porque tem alguém reinando. E é Deus que se identifica para Isaías dizendo, eu estou no comando, estou reinando. Ok, falando então ele estava assentado em um trono, mas em que local, pastor? Essa aqui é legal, hein? O verso para memorizar também diz, o templo. Agora, qual templo? Aqui não é o templo que foi construído por Moisés. E eu gostaria de ler um texto com o professor, um texto extra. Opa! Ok? Êxodo, o capítulo 15, o verso 17, pastor. E tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Legal. Aqui é o cântico de Moisés, após atravessar o Mar Vermelho. Moisés, então, ele oferece um louvor a Deus de vitória, de agradecimento pela libertação, e ele fala, ó, Deus habita em um santuário
que ele estabeleceu e construiu pelas suas próprias mãos. Moisés viu esse modelo. Moisés viu esse modelo. Aí, Êxodo 25, verso 8, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio do povo. E o verso seguinte ele fala, semelhante ao modelo, né, o qual viste. Então você percebe que Isaías também agora ele está falando de um santuário que não foi construído por mãos humanas. Então ele está dizendo, olha, no ano 740, 739, perdemos um rei, perdemos um rei. Deus se revelou a mim em uma visão literal. Ele estava assentado em um trono dentro do santuário celestial. E não é um santuário de exceção, justamente. É um santuário de regra. Justamente. Mesmo modelo. Então nós temos aí, então, isso é de extrema importância. Então coloca aí quando, que, como, essa foi boa, ok? Né? Para que ele possa trabalhar dentro disso. Mas, pastor Bruno, aí quando nós entramos aqui na lição de domingo, sim, que ela está toda aí em anexo, né? O rei está morto. Vida longa. Vida longa ao rei. Essa aqui é a parte nevrálgica da lição. Sim. Onde ela vai dar o entendimento agora para os demais temas, né? Aham. Pastor Bruno, e nós temos aqui o autor da lição, ao apresentar Isaías capítulo 6, ele fez aí uma contrafação. Como assim? Entre o rei e o profeta. A atitude de um rei e a atitude do profeta. Ele fez tipo um contrastou. Isso, ele fez ali um paralelo, né? Entendi. Ele fez um paralelo entre Uzias e Isaías. Eu gostei, né? E está aí uma coisa que o professor precisa... Justamente, está aí os pontos, né? Então, a lição, ela veio trabalhando aí com os 4 pontos, ok? Então, querido professor, é importante você trabalhar esses pontos aí, as divergências, né? Aquilo que é favorável, aquilo que é negativo entre o profeta e entre o monarca, o rei. Agora, existem diferenças, né, na perspectiva em relação aos personagens mencionados. Quais são? Vamos lá então. Por exemplo, o rei Uzias. Que tipo de rei ele foi? Inicialmente ele foi um bom rei. Próspero. Respeitou foi as um regras rei de próspero, Deus, né? Se procurou a Deus, né? Agora tem um adjetivo que o próprio Deus coloca para ele, né? Qual adjetivo? Que está lá em 2 Crônicas 26:16. Orgulhoso. Esse é o ponto. Esse é um problema, né? Um senhor problema. Ele era um rei próspero, porém ele era orgulhoso. Uma vez a gente, agora fazendo essa virada de ano, né, que a gente está terminando ainda essa cabeça ainda de festividade, o pessoal fez uma brincadeira com o Neymar, porque ele queria fazer uma festa na casa dele, e aí mostraram um vídeo da casa dele. É uma casa enorme, é uma mansão. E aí eu ouvi um comentário que eu achei legal, falou assim, é impossível uma pessoa que ganhou tanto dinheiro não perder a cabeça no meio de tanto poder. Eu vejo que Uzias, ele conseguiu tanto sucesso sendo rei, que ele acabou perdendo a cabeça. Justamente. Ele quis se colocar num lugar onde ele não deveria se colocar. E aí vem uma outra característica dele negativa, que é apresentado também em 2 Crônicas 26, lá no verso 18. Ele era desobediente. Quem diria, né? Era um rei próspero, então significa que muitas vezes, e temos até o salmista Asaf, ele questionava isso, né? Por que o ímpio prospera, né? Porque o ímpio prospera? Eu não entendo. Eu busco obedecer a Deus em todos os aspectos. A pergunta que não quer calar. É a pergunta que não quer calar, né? Então você tem um rei próspero, porém orgulhoso e desobediente. Quer dizer, uma fórmula horrível. Ele não era da linhagem dos levitas. Um ponto. Segundo ponto, que ele também não era sacerdote. E nem sumo sacerdote. Também não era da linhagem de Abraão. Não era da linhagem de Arão. De Arão, estou falando da não é? Aqui. Da linhagem de Arão. Somente o sacerdote tinha autoridade divina em horários estipulados. E os da linhagem de Arão. E os da linhagem de Arão, não era qualquer um, não. Não era todo mundo, não. Justamente, para que ele pudesse entrar no santuário. E ele entrou pela sua própria força, com certeza utilizando-se do poder que havia sobre ele como um rei, e todos entendiam que o rei era ungido do Senhor, não é? Lembra de Saul, sim, Davi, né? Aprovado por Deus. Eram aprovados por Deus. Ele vinha de uma linhagem real, porém nenhum rei tinha autoridade para ir para o santuário. Para ir para o santuário.
não havia essa autoridade. E ele desobedeceu. Ele entrou. E o texto é bem claro em dizer que ele foi punido na hora. Ele não morreu na hora, mas ele foi punido com lepra. Talvez, naquele contexto, a doença mais vergonhosa naquele contexto. Além de ser vergonhosa, ela te excluía da sociedade. Exatamente. Você tinha que ficar à parte da sociedade. E para você comprar algo na rua, você tinha que sair gritando: eu sou leproso, imundo, imundo. Então, esse rei que era próspero, riquíssimo, tinha tudo e todos em suas mãos, quis estar no lugar onde não deveria estar, recebeu então a sequela, uma consequência da sua desobediência. Pastor Patrick, e foi punido. A lepra de Uzias, ela tem algum paralelo com o povo de Israel? Aí a pergunta de número 1, né? Ela reflete o quadro do povo de Israel. A lição, né, chega a dizer a condição moral do povo. Justamente, o povo estava em rebeldia, em desobediência aberta, escancarada contra Deus. E aí há um paralelo, então, do rei com o seu povo. No quesito condição moral. Eu achei isso muito pesado. Justamente. Agora é interessante que, quando nós olhamos para o livro de Crônicas, o livro de Reis, ou o período ali dos juízes, quando você tem um rei ou um juiz que temia Deus, o povo prosperava espiritualmente. Eu comentei no início, né, da nossa gravação aqui, né? Espiritualmente. Você agora um rei mau que se perde, espiritualmente se perde também. Vai todo o povo, né? Muito interessante esse detalhe. Mas aí nós temos agora algo totalmente diferenciado, porque você tem o profeta Isaías. E o profeta Isaías, ele é o oposto. A primeira coisa que Isaías faz, quando ele é chamado por Deus, ele reconhece: eu sou fraco, pai. Essa parte me chama a atenção, pastor Patrick. Continua que depois eu vou falar mais eu sou fraco. Sobre isso. Uma outra coisa ele fala: eu sou pequeno. Então ele aceita que ele tem as suas fraquezas, as suas limitações, ele entende que ele é pequeno. Outra coisa também, ele aceita o perdão, o verso 7. Porque uma coisa é Deus falar que te perdoa. Essa parte aqui está na parte de terça-feira. Justamente. A segunda coisa é falar que você aceita o perdão de Deus. E aí, por fim, pastor Bruno, para te dar a palavra, depois que ele compreendeu que ele é fraco, que ele é pequeno, que ele recebe o perdão divino, ele aceita de ser um porta-voz de Deus, um Nabiim, um Naviim, né? Sim. Naviim, um profeta, né? Um profeta chamado por Deus, que é a lição de quinta-feira, vamos explorar um pouco esse assunto. Sim. Mas diga lá, pastor Bruno, qual que é o comentário aí? Eu fiquei muito, assim, mexeu comigo, pastor Patrick, porque hoje em dia na igreja nós vemos não apenas jovens, mas também pessoas mais velhas, que elas, eu não sei, talvez seja um suporte psicológico, ou elas querem ter um espaço para ficar falando dentro da igreja, para pregar o evangelho. Só que muitas vezes não é uma questão de dom, é uma questão de condição moral. Certo. Às vezes, nós pastores temos que filtrar certos pregadores, porque o nosso púlpito, ele não precisa apenas da palavra de Deus, ele precisa de um mensageiro que tenha condições mínimas para trazer a palavra de Deus. Sim. E quando nós falamos não para alguns pregadores, eu vejo que os pregadores eles ficam muito irritados, as pessoas ficam assim: não, mas veja, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí quando você vai com um contraste para um profeta, ele diz: quem sou eu? Eu sou pequeno, eu não sou nada. Então eu percebo que Isaías, ele tem uma noção da responsabilidade que cai sobre a pessoa que Deus está chamando. E existem pessoas que se autoconclama, se autopromove, se autochama, faz um autochamado, e para ela, o filtro é ela. Sim. Então aqui Isaías, ele mostra que a condição do povo de Israel, ela está respingando na gente também. Sabe o que é interessante, pastor Bruno? Sempre que eu termino um livro, eu no final escrevo assim: término, dia tal, hora tal. Eu tive a alegria de concluir a leitura do livro Primeiros Escritos, da irmã White. E aí, quando eu fui lá no finalzinho que eu escrevi, eu percebi que eu li esse livro 7 vezes.
Olha aí, ó. Tive a alegria de ler Primeiros Escritos 7 vezes. E há um capítulo que me chamou muita atenção. Quando a mensageira ela é chamada por Deus, ela recusa. Ela diz, eu não, sou pequena, Quem sou eu? sou débil, isso sou mesmo. fraca, eu não tenho condições nenhuma. Tantas pessoas são capazes, por que eu? E aí o anjo que a acompanhava disse assim, olha para as suas vestes. E ela olhou para a roupa dela. E a roupa dela estava ensanguentada, caía sangue. E ela perguntou, mas que sangue é este? Esse sangue são das pessoas que vão morrer se você não orientá-las. O profeta, ele entendeu isso. É um peso. É um peso, peso. é uma responsabilidade. Muito não é? Então ela entendeu que ela seria uma porta-voz de Deus, assim como eu, como você que está aí passando a lição da escola sabatina, como você que prega a palavra de Deus, eu não posso esquecer que eu sou apenas um instrumento. Não é? Agora eu tenho que buscar colocar minha vida em harmonia com a visão. E foi isso que o profeta Isaías disse, eu não tenho condições. E é isso que a lição vai abordar agora, né, Justamente. pastor? Ele vai tentar mostrar para a gente, Deus tentando mostrar para Isaías, Isaías, eu sei que você é pequeno, eu sei que você é limitado, mas vamos ampliar aqui o seu entendimento para você perceber como é importante o seu papel. Justamente. E aí, pastor Bruno, quando eu olho para a segunda-feira, você tem a expressão santo, santo, santo. Eu já vi pessoas utilizando esse verso aqui para defender a Trindade. Antigamente pensava. Pensava-se, né, que ele está vendo aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo, por isso ele está falando santo, 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 mas na realidade é forçar o texto. Eu não preciso forçar a Bíblia para crer num Deus triuno. A Bíblia é muito clara em apresentar Deus como Pai, o Filho como Deus, né? E o Espírito Santo também como Deus. Então não preciso forçar o texto. O texto aqui não é trinitariano. Isaías não tinha essa preocupação. Aliás, no Antigo Testamento, você não encontra o povo preocupado com isso. A Bíblia, por si, ela não vai ser advogada de Deus. Justamente, ela não trabalha com isso. Deus não precisa disso para provar que existe Pai, Filho e Espírito Santo. Segunda-feira né? é a primeira citação de Ellen White da semana. Justamente, dica de extrema importância. Já eu quero que você faça essa leitura, né? Mas interessante que quando Isaías ele tem a visão, aí a lição de segunda-feira, o que ele tem na realidade é a santidade de Deus que é revelada aos olhos e aos ouvidos humanos. É isso que Isaías tem, que foi revelado a ele. E aí tem um interessante, o que Isaías viu e o que Isaías ouviu. Então vou deixar você fazer a leitura primeiramente aí da mensageira do Senhor e depois eu quero fazer então aí esses paralelos, aquilo que ele viu e aquilo que ele ouviu. Pode ser? Pode. Vamos lá então, qual que é a leitura aí da mensageira? Então, vamos lá. Aqui na lição de segunda, Profetas e Reis, no penúltimo parágrafo, diz o seguinte: quando Isaías contemplou essa revelação da glória e majestade de seu Senhor, sentiu-se oprimido com o senso da pureza e santidade de Deus. Que contraste entre a incomparável perfeição de seu Criador e a conduta pecaminosa dos que, como ele, faziam parte do povo escolhido de Israel e Judá. Aqui, pastor, eu vejo que Isaías, ele percebe que ele é pequeno porque ele se sente impuro. E quando ele vê Deus tão puro, tão sorridente, tão feliz, tão amoroso, mas ao mesmo tempo tão inalcançável. Puxa, como é que um Deus desse se aproxima de mim? Eu não mereço nem viver. E isso que me chama a atenção. Porque o verso, aqui você mais uma vez se linka, né? Isaías 6:1, né? Eu vi Deus aonde? Assentado sobre um alto e sublime trono e as suas abas encheu a veste do templo. Ou seja, o templo é santo, Deus é santo. Deus é puro, o templo é puro. Justamente. Aí, quem é Isaías? Mas é interessante, pastor, que o que ele viu? Isaías, nesse momento, o que ele vê? Ele vê um alto e sublime trono. Isso chama atenção. Chama atenção, que isso tem a ver com autoridade. Comando, Deus no poder. Agora também aparece o quê? Ele vê Deus vestido com as abas que enchiam todo o templo. Essa é uma linguagem poética do profeta Isaías para falar da glória de Deus. Por exemplo, quando Salomão inaugurou o templo, desceu uma nuvem
sobre o templo e encheu todo aquele local. O que ele diz? Essa é a glória de Deus. É uma linguagem poética, né? Do escritor bíblico. E é a linguagem utilizada ali por Isaías. Agora você tem também os serafins de 6 asas. Opa! E eles tapavam, né? Se cobriam. Cobriam o rosto perante Deus. Isso nos mostra o quê? Reverência. Reverência. Então você tem, o que ele viu? A autoridade, a glória e a reverência dos anjos para com Deus. Só isso já fez de Isaías um homem bem pequenininho. Imagina o tamanhozinho que ele ficou, né? Agora, vamos pensar, né? Quando Moisés esteve pela primeira vez na presença de Deus, Deus disse assim, olha, tira a sandália dos pés, porque a terra que pisa é santa. Quando ele encontrou com Josué, ele recebe a mesma ordem. Todos aqueles que tiveram um encontro com Deus prostravam-se, né? Uma reverência. Um respeito. Hoje você percebe que a Bíblia é aberta na igreja, é a hora de falar, de tirar selfie dentro da igreja, olhar o Insta, olhar o Facebook, o LinkedIn, né? E por aí vai. E esquecemos que estamos na presença do Criador. Preste atenção. Olha o exemplo do profeta Isaías. Isso foi o que ele viu. E agora o que ele ouviu? Ele ouviu também alguma coisa aí. Por exemplo, ele ouviu os anjos falando Senhor dos exércitos, né? Aí está no capítulo 6, verso 3. Ele também percebe que toda a terra está cheia da glória do Senhor, o verso 3. E o outro detalhe, ele ouve então agora o clamor dos anjos, em coral, né? Santo, santo, santo. Percebe o que ele viu e o que ele ouviu. Então isso é importante colocar em destaque aí também para os alunos, né? E você fazer o paralelo aí, a ponte, né? Com os dias atuais. Eu diria, pastor Patrick, até anotei aqui, que a lição de domingo e segunda, Deus ainda está no controle, 1 e 2. Aqui. Justamente, justamente. E aí, pastor, nós chegamos então aqui na lição de terça-feira. Eu acho que essa aqui é a parte mais pessoal da lição. Justamente, que agora ele entende a sua situação, Deus apresenta a solução e tem uma repercussão. Essa parte eu acho que a gente vai trabalhar um pouco melhor na lição de quinta, quando ele vai falar um pouquinho de Faraó. Mas vamos deixar o Faraó para frente. Essa parte de terça, ela me chama a atenção porque Isaías, ele se torna diferente de Uzias porque ele viu aonde ele estava, seu limite, e ali ele disse, eu sou isso aqui. E ali ele parece que começa a se transformar, a se colocar à disposição de Deus. Verdade. Então, pastor, olhando então para dentro dessa lição, qual era a situação do profeta? O verso 5 diz que a situação do profeta era de lábios impuros. Está aqui, ó. Né? Está aí no capítulo 6. Qual que foi a solução? Bom, então, no verso 6, um dos serafins, né? Ele pega uma brasa viva, aqui diz que ele tirou do altar com uma pinça, e no verso 7, ele vai lá e toca os lábios de Isaías com essa brasa. E aqui o professor ele pode tranquilamente explorar muita coisa da lição. Por um detalhe, aquela brasa que é retirada e é usado como instrumento para tocar e purificar, representava o altar de incenso. Que o fogo de Deus... Justamente, né? O próprio Deus acendeu. Exatamente. E esse fogo, ele foi colocado dentro de um quadro chamado de tamid, que significa contínuo. Esse fogo não se apagava. Você tinha que ter a manutenção continuamente, né? Por isso é o tamid. Então ele era um ritual, aquele fogo não poderia ser apagado. E ele pega esse fogo, essa brasa, para tocar nos lábios do profeta Isaías, e ele entende que nesse momento os seus lábios foram purificados, os seus pecados foram perdoados. Na lição ele chega a explorar outros aspectos também, né? Então a lição, mais uma vez aqui, na parte de terça-feira, fala uma citação de Ellen White. Que é a segunda da lição, né? A segunda citação de Ellen White. E aqui, depois da pergunta número 3, que é a pergunta número 3, ele vai tentar explorar qual que é o simbolismo do fogo, Sim. Né, que tem a ver com purificação. Justamente. E aqui
ele vai dizer por que tem a ver com purificação. E essa é a parte que lembra o Yom Kippur, a parte que você tem ali todo o ritual para você poder fazer essa purificação. É como se Isaías fizesse parte do ritual. Sim. E essa é a parte legal da lição de É Deus. por isso que eu iniciei, pastor Bruno, falando da importância de compreender o assunto do santuário. Porque se eu não entender o que é a brasa, o que é o incenso, Aí eu vou ficar né? Yom Kippur, que é o dia da expiação, eu fico meio que perdido nesse assunto da lição. Como Isaías, iniciamos a lição de Isaías, falando da crise de identidade, que tinha a ver com a aliança. E a aliança tem a ver com o santuário. Então você percebe que somos dependentes, precisamos. Por fim, pastor, além da situação da solução, tem a repercussão. E qual que foi a repercussão? É a proposta de missão, que é aceita. Que aí nós vamos explorar, né, a comissão real, juntamente quarta e quinta-feira. Que aí você tem o chamado de Deus para o profeta. Qual que é a repercussão? Quem enviarei? Quem enviarei? E aí você tem a resposta do profeta. Uma das passagens mais lindas da Bíblia, Justamente. Eis-me aqui. né? Envia-me. E aí, pastor, Envia-me a mim. como quinta e quarta estão em anexo aí, né? As duas lições, mas tem um detalhezinho, pastor, que eu quero explorar, que tem a ver com o templo. Opa, A lição de quarta. De quarta? É, e aí a gente fecha com o chamado então do profeta. Pode ser? pode. A pergunta de número 4, querido professor, é a melhor pergunta de toda a Eu lição. também achei. Excepcional. Essa aqui eu acho que a gente resolve problema de heresia, a gente resolve problema Tudo. de casamento, a gente resolve um monte de problema dentro da igreja Justamente. utilizando os princípios da pergunta 4. Deus encorajou Isaías em que local? Em seu templo. Ei, olha para cá, né? Olha aqui para a sala do controle de todo o universo, o templo, o santuário. Há evidências em outras partes da Bíblia de que o santuário de Deus era um local de encorajar as pessoas, de encorajamento? Sim. Por exemplo, o Salmo 73, 17, Tô abrindo aqui. que é até o salmo escrito por Asaf. Exatamente. Asaf indignado porque o injusto prosperava. E aí, onde ele encontrou a resposta? No santuário. No santuário. Posso Leia? ler aqui? Claro, por favor. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Então, Patrick, a gente tem Instagram, Facebook, Twitter, um monte de rede social, a gente fica procurando saber da vida dos outros e a gente não percebe que nós precisamos saber da nossa vida. E a Bíblia está dizendo que a gente vai descobrir isso entrando, não numa rede social, mas entrando diante da presença de Deus. Do templo, né? Isso é fantástico. Sabe o que é interessante? Outro dia alguém disse assim, pastor, eu estou com uma dificuldade tão grande de preparar sermões. Poxa, eu entro na internet, pastor, eu ouço vários pregadores, mas não consigo inspiração. Pastor, aí eu entro em sites teológicos e começo a ler ali alguns artigos, alguns arquivos e não busco inspiração, não consigo. E aí, pastor, eu vou para comentários bíblicos e não encontro. Eu falei, tá bom, amigo, mas primeiramente, você orou a Deus pedindo a Deus um sermão? Segundo, você foi na Bíblia? Não. Eu falei, como que você quer preparar um sermão se você não foi Aí é difícil. na Bíblia? Não é verdade? O que Asaf entendeu? As respostas estão no templo. Na presença de Na presença de Porque Deus. Ele está lá. Ele está lá. E aqui, pastor Patrick, eu vejo que quando nós estamos diante da presença de Deus, nós estamos diante dos nossos mais profundos segredos, Sim. né? Que talvez a nossa esposa não saiba, só a gente e Deus mesmo. Sim, sim. Então, esse verso, ele é chave para toda a lição e para a nossa vida. Um outro também, o nosso tempo não permite para Sim. explorarmos tudo aqui, mas espero que você consiga aí, que quando olhamos para Hebreus capítulo 4, verso 14 e 16, o que nós encontramos? Que na casa de Deus recebemos também misericórdia. Porque nós temos um sacerdote que se Justamente, compadece da gente, que aí tem a ver já com Hebreus 10, verso 19 e 23. para nos aproximarmos, aproximemos-nos, pois, de Deus. Confiar, né? Ele usa a palavra Confiadamente. confiança, ali, o verbo confiar. Agora, sabe o que é interessante? Só voltando aqui, Hebreus 4, 14, na casa de Deus recebemos misericórdia. Eu lembrei da parábola do filho pródigo.
Ah, é? Por quê? Porque no mundo ele conheceu a desgraça, ele conheceu a miséria, mas na casa do Pai ele conheceu o quê? Abraço, misericórdia, carinho. Justamente. Só que aqui, pastor, essa é a parte superficial. A gente primeiro recebe o abraço, primeiro recebe o beijo, primeiro recebe o carinho. E depois o alimento fica mais sólido. Justamente. A gente não vive recebendo abraço, beijo, não. A gente recebe, é bem recebido, e agora vinde e arrazoemos. É isso aí. E aí você tem agora, Hebreus 10, né, a mediação. E aí, por fim, o texto aí, né, da pergunta mostrou Apocalipse, e o capítulo 1, do verso 12 e verso 20 também, Sim. nos mostra que na casa do Pai recebemos segurança, né? Isso é muito gostoso. Então, o que nós encontramos aqui? Ó? Recebemos compreensão, recebemos misericórdia, recebemos mediação e recebemos segurança. Essa é a resposta aí da pergunta de número 4, né? Sim, pastor, e caminhando então para o fechamento, ao pular da lição de quarta para quinta-feira, e nós falamos aí do anexo, né? Porque você tem um chamado, e o profeta disse, eis-me aqui. Essa expressão no hebraico é inani, Lindo, né? Inani significa, estou aqui, eu estou conte aqui. comigo, né? Estou aqui, conte comigo. Então o profeta coloca-se na mão de Deus de forma integral. A parte Né? de quinta também me parece, pastor Patrick, que o professor, se ele quiser, ele pode trabalhar uma ideia de desafio e provocação. Justamente. Quando Deus desafia ou provoca o ser humano, dizendo, olha, isso aqui você não vai conseguir fazer. Aí o ser humano, opa, é claro que eu consigo. É mais ou menos essa a ideia da lição de... Uma vez eles perguntaram assim para Cristo, mas por que quando o Senhor prega por parábolas? E ele utiliza-se de um Ctrl+C e um Ctrl+V de Isaías, que são os versos 9 e 13 aí do capítulo 6. O interessante, pastor Bruno, já pensou Deus mandando assim, olha, pastor Bruno, eu quero que você seja pastor em Copacabana, como você é hoje, mas porém eu quero que você pregue uma mensagem para que eles não compreendam, para que eles não sejam salvos. No mínimo, desafiador, estranho, não é? Né? Sem muito sentido. Né? E Deus fala isso para o profeta. Aqui que eu vejo um tipo de provocação. Que na verdade não é que Deus provoca, né? Ele está provocando eu vejo assim, né? Ele está provocando um pensamento. Como é que Deus me chama e diz para eu pregar uma mensagem que não deve ser entendido? Isso não tem lógica. Na realidade, o que Deus estava dizendo, olha, você vai pregar, você vai explorar toda essa questão, mas o povo será resistente. Estarão com o coração duro. Eles não estarão receptivos. Justamente, a ouvir a minha palavra. E falando de coração duro, a lição citou até a questão do faraó, né, que endureceu o coração, né, a pergunta aí de número 6. Então tem esse paralelo com o povo e o faraó. O livre-arbítrio, né? Isso é a palavra-chave. Justamente. Se o faraó teve livre-arbítrio, o povo também tem livre-arbítrio. Justamente. Então, ele estava falando da condição do coração humano que não saberia usar o poder de escolha que Deus concedeu a cada ser humano. Então ele propõe, ó, tá aqui. Tem bênção, tem maldição. Tem vida, tem a morte. Quem escolhe? Sou eu e você. Querido professor, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a Escola Sabatina nesse sábado. E a nossa dica continua. Sabe por quê? Porque eu estudo a lição. E você?